Antes de ser lembrado pela cruz em forma de X, André foi lembrado por um encontro. Antes da tradição falar de Patras, de Acaia e das rotas missionárias, os evangelhos o apresentam como um homem que ouviu uma palavra decisiva. Alguém apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." E aquele pescador da Galileia nunca mais seria o mesmo. Neste documentário, vamos acompanhar a vida de André, do chamado às margens do Jordão até a memória de seu martírio pela cruz. Este documentário seguirá uma linha clara. Primeiro, o que os evangelhos dizem. Depois, o que a tradição cristã conservou. E, por fim, o que permanece como memória venerável, mas não como certeza histórica absoluta. O caminho começa na escuta, passa pelas redes da Galileia, atravessa o grupo dos 12 e chega às tradições que a igreja conservou com respeito. André não aparece nos evangelhos com longos discursos, mas quando aparece, quase sempre está conduzindo alguém até Cristo. Ele leva Pedro. Ele percebe o menino com os pães. Ele participa da aproximação dos gregos que desejavam ver Jesus. Talvez essa seja sua marca mais profunda. André é o apóstolo que encontra e conduz. Os evangelhos identificam André como o irmão de Simão Pedro. A tradição e os estudos bíblicos o colocam no ambiente de Betsaida, uma aldeia ligada à pesca, às margens do mundo galileu. Ali, redes, barcos, comércio, vento do lago e trabalho pesado moldavam a vida de muitos homens. André não nasceu dentro de palácios. Nasceu no cotidiano de quem precisa lançar redes para viver. André e Pedro eram pescadores. Os evangelhos também aproximam esse núcleo de outros pescadores, como Tiago e João. Antes de serem apóstolos, eram homens de trabalho, de barco, de rede, de paciência e de cansaço. Cristo não chamou homens prontos segundo os critérios do mundo. Chamou homens disponíveis para serem formados. O nome André vem do ambiente grego e costuma ser associado à ideia de valentia ou virilidade. Isso não faz dele menos judeu. A Galileia do século I vivia atravessada por línguas, rotas, mercados e influências. André pertence a esse mundo real. Um judeu galileu, pescador, próximo de Pedro e aberto à voz de Deus que chegaria por caminhos inesperados. Antes de seguir Jesus, André aparece ligado ao círculo de João Batista. Isso revela algo importante. Ele não era apenas um pescador ocupado com o lago. Havia nele uma sede espiritual. João pregava a conversão, preparava o povo para a chegada do Senhor e apontava para alguém maior do que ele. André ouviu essa espera de perto. Então vem a frase que muda a direção da história. João Batista vê Jesus passar e aponta: "Eis o Cordeiro de Deus." André escuta. O outro discípulo escuta. E os dois começam a seguir Jesus. O primeiro passo da vocação de André não nasce do barulho, mas de uma palavra recebida com atenção. Os discípulos perguntam: "Rabi, onde moras?" Jesus responde com uma simplicidade que atravessa os séculos: "Vinde e vede." A fé de André começa assim, não como teoria distante, mas como convivência. Ele vai, vê, permanece e descobre que o Messias não é uma ideia, é uma presença. Depois do encontro, André não guarda a descoberta para si. Ele procura seu irmão Simão e anuncia: "Encontramos o Messias." Esse gesto é decisivo. Antes de Pedro se tornar a grande voz entre os 12, há um irmão que o conduz a Jesus. André aparece como ponte. Não retém a graça, partilha o encontro. A partir desse momento, Pedro receberá grande destaque nos evangelhos. André, muitas vezes, será lembrado como o irmão de Simão Pedro. Mas o evangelho não mede a grandeza pelo volume de aparições. Há missões que parecem discretas, mas mudam a história. Conduzir uma pessoa a Cristo pode ser o começo de algo que não conseguimos medir. O encontro às margens do Jordão não elimina imediatamente a vida comum. André volta às redes, volta ao barco,
Volta ao trabalho. Mas algo já havia mudado por dentro. Quando Jesus passa pela Galiléia e chama aqueles pescadores, o coração de André já conhece a voz do Cordeiro. Agora, o chamado se tornará entrega. Às margens do mar da Galiléia, Jesus chama Simão e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então Cristo lhes abre uma missão nova. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. O trabalho antigo não é desprezado. É transfigurado em sinal de missão. Os evangelhos resumem a resposta com força impressionante. Eles deixam as redes e seguem Jesus. Não se trata de desprezo pela família, nem de fuga da vida real. Trata-se de reconhecer que a voz de Cristo é maior do que qualquer segurança. André, o homem que ouviu primeiro no Jordão, agora responde com a vida inteira. Depois do chamado, André passa a compor o grupo dos 12. As listas apostólicas guardam seu nome entre os primeiros. Ele não é apenas irmão de Pedro, é escolhido por Cristo. Entre homens diferentes, com temperamentos diferentes, Jesus forma uma comunidade chamada a testemunhar o reino. A missão apostólica nasce dessa escolha. No episódio da multiplicação dos pães, André aparece novamente de modo simples e decisivo. Diante da multidão faminta, ele percebe um menino com 5 pães e 2 peixes. A oferta parece pequena demais, mas André a leva até Jesus. O discípulo não multiplica, ele apresenta. E nas mãos de Cristo, o pouco se torna sinal abundante. Esse detalhe revela muito. André não aparece como quem resolve tudo. Ele aparece como quem percebe, aproxima e confia. Muitas vezes, a missão cristã começa assim: ver o pequeno, acolher o simples e levar tudo até o Senhor. André nos ensina que ninguém é pequeno demais para ser apresentado a Cristo. Mais tarde, em Jerusalém, alguns gregos desejam ver Jesus. Eles se aproximam de Filipe e Filipe fala com André. André aparece novamente nessa fronteira, entre quem procura e aquele que deve ser encontrado. O Evangelho deixa entrever que a missão de Cristo não ficará fechada a um só povo. A busca dos gregos anuncia horizontes mais amplos. André é mencionado entre os primeiros discípulos, mas nem sempre aparece nos episódios reservados a Pedro, Tiago e João. Isso precisa ser tratado com prudência. O silêncio de alguns textos não autoriza invenções. Mas a presença de André entre os 12 é segura. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e participou da formação da comunidade apostólica. Os evangelhos não colocam André no grupo da transfiguração, mas Marcos registra outro momento reservado. No Monte das Oliveiras, André está com Pedro, Tiago e João, quando perguntam a Jesus sobre os sinais do que viria. É uma cena de escuta, de interrogação e de confiança. André não é apresentado como quem domina respostas. Ele é discípulo que pergunta ao Mestre e aprende a olhar a história à luz da palavra de Cristo. Depois da paixão, da ressurreição e da ascensão, Atos dos Apóstolos ainda registra o nome de André entre os apóstolos reunidos. Ele permanece. Aquele que havia seguido Jesus desde o começo, agora está entre as testemunhas da igreja nascente. A missão não termina quando Jesus sobe aos céus. Ao contrário, ali começa uma nova etapa. A partir daqui, o terreno muda. Saímos da segurança direta dos textos bíblicos e entramos na memória missionária da igreja. Essa memória é preciosa, mas precisa ser lida com reverência e cautela. A Bíblia não oferece uma biografia detalhada de André depois da ascensão. Entramos no campo das tradições cristãs. Memórias antigas associam André à evangelização de regiões como a Ásia Menor, áreas próximas ao Mar Negro, e de modo especial, a Acaia. A tradição preserva uma missão que atravessa fronteiras. Alguns testemunhos antigos e tradições posteriores ligam André a lugares como Bizâncio, Trácia, Bitínia
Macedônia, Tessália e regiões próximas ao Mar Negro. Nem todos esses relatos possuem o mesmo grau de segurança, mas todos revelam uma convicção antiga. André foi lembrado como apóstolo em movimento, um enviado que não ficou preso à margem onde começou. Na tradição oriental, André é venerado com o título de Protocletos, o primeiro chamado. Esse título não é apenas uma honra. Ele resume uma memória espiritual. Um homem que ouviu, seguiu e chamou outros a seguir. Por isso sua figura permanece importante em várias igrejas e povos, especialmente onde a tradição missionária o recordou com força. Boa parte da tradição grega e latina associa o fim da vida de André a Patras, na Acaia, por volta do século I. Não estamos diante de um relato detalhado do Novo Testamento, mas de uma memória preservada pela tradição cristã. Nela, André aparece como testemunha fiel até a morte, confirmando com a própria vida aquele que um dia encontrou no Jordão. A tradição afirma que André foi crucificado numa cruz em forma de X, conhecida como Crux Decussata ou Cruz de Santo André. Relatos posteriores dizem que ele teria sido amarrado, e não pregado, à cruz. O martírio aqui não é espetáculo de sofrimento. É o testemunho de uma vida inteira orientada por um primeiro encontro. É contemplar a fé que permanece quando tudo parece perdido. Aquele que ouviu no Jordão, que deixou as redes na Galileia, que levou Pedro a Jesus, que apresentou o menino dos pães, e que aparece nas fronteiras da missão, agora é recordado como testemunha até o fim. A cruz em X não apaga sua história. Ela a concentra. Quem encontrou Cristo entregou tudo por Cristo. A vida de André ensina que o discipulado começa pela escuta. Ele ouviu João Batista, ouviu Jesus, e depois conduziu outros ao encontro do Senhor. Nem todos serão lembrados por discursos grandiosos, mas todo cristão pode viver a missão de André, reconhecer Cristo, seguir Cristo e ajudar alguém a dar o próximo passo em direção a Cristo. Se este documentário ajudou você a conhecer melhor Santo André, deixe seu like e escreva nos comentários qual gesto de André mais falou ao seu coração. Foi a escuta no Jordão? Foi levar Pedro até Jesus? Foi apresentar o menino dos pães? Ou foi permanecer fiel até a cruz? Compartilhe este vídeo com alguém que também deseja conhecer a história dos apóstolos. André foi o homem que encontrou o Messias e não guardou essa alegria para si. Do Jordão à Galileia, da Galileia à missão e da missão à cruz, sua memória permanece como convite. Quem encontra Cristo é chamado a caminhar, e quem caminha com Cristo aprende, pouco a pouco, a levar outros até Ele.